Olá a todos, meu nome é André Souza, sejam muito bem-vindos ao Director's Cut, estamos aqui em direto, vocês também se podem juntar a nós, geralmente à sexta-feira, mas eu aviso sempre quando é que há live, e estamos aqui então para falar sobre a grande polémica da temporada. The Brutalist usou AI. O quê? Porquê? Vamos saber tudo. Pedro, bem-vindo. Fala-me um pouco sobre esta questão, contextualiza e vamos depois ler o que Brady Corbett respondeu depois de todo este burburinho que se criou no sábado à noite, que se tornou a E conversa ontem, né? de domingo. É. Então, eu vou começar falando que eu assisti The Brutalist na quarta-feira passada. Eu gostei muito do filme, assim como o André. Ah, e não É reparei assim, nada. isso depois temos que falar disso na live, Sim, sobre depois a gente a vai tua falar. opinião da Brutalist, vou já por Sobre aí. The Brutalist, eu posso falar também de Hard Truths. Eu assisti os dois semana passada. Sim, sim. E beleza. Então, o que acontece? Sábado de noite para domingo de manhã. Eu acho que foi mais pro domingo ali. Saiu uma matéria em um site chamado Red Shark, alguma coisa, um site É já. extremamente suspeito e sneaky aí. Saiu uma matéria do David Yanasco, que é o diretor, o montador húngaro de The Brutalist, e ele falando assim, porque... explicando como que foi o processo, aparentemente foi uma entrevista, e aí ele falou que, a gente usou IA para editar áudio, e para gerar imagens para design. Só que o que acontece? O jeito que foi escrito e o jeito que está na matéria é um jeito que foi muito aberto para, foi escrito para ficar muito aberto à interpretação e para gerar discussão, não é para gerar discussão, não é para gerar clique, essa que é a questão. Então aí já veio muita gente. Então, e aí o que acontece? Essa Tenho só repercussão. uma novidade para ti, Pedro. Este artigo foi publicado a 10 de janeiro. 11 de janeiro. Ou seja, a repercussão disto foi bem calculada. Foi. A repercussão e aí que é o ponto que eu quero chegar. A matéria ela foi feita, é uma entrevista. É uma entrevista. Quando você entrevista, semana passada eu fiz várias entrevistas. Quando você faz uma entrevista, você faz muitas perguntas, você prepara muita coisa. E geralmente, né, quando você tem ética jornalística, você publica a íntegra. Você publica tudo. Você só faz edições para melhor entendimento. Isso é normal. Isso é a praxe da questão. E eu não sou jornalista, mas eu sei da ética da coisa. O Red Shark, com essa matéria, ele foca crucialmente na questão da IA. É uma coisa muito calculada para gerar clique, para isso, e para gerar repercussão. E aí, por que o André fala da data? Porque 10 de dezembro é bem na janela de votação do Oscar. É bem na janela da primeira janela. Então, e aí o que acontece? A repercussão no Twitter, ela começa a partir de campanhas de fandoms do nosso querido Timothée Chalamet. Então ele começa a partir disso, ele começa pipocando nesses fandoms e fã-clubes, assim. E a repercussão não é tipo assim, vamos fazer um debate sério, uma discussão séria sobre a questão da IA, porque a gente tem que ter. A gente tem que ter sim, a gente tem que analisar. E aí que eu tava falando no grupo, hoje em dia, as pessoas usam muito IA. E é uma coisa que, infelizmente, agora não dá para barrar. Eu acho que já tá, do tanto dinheiro que tá tendo. O que a gente tem que discutir é se é ético ou não. O que é a questão de ser ético? É, esse uso, ele tirou o emprego de alguém? Ele prejudicou alguém? É isso a partir da lente ética, além de outras coisas, como direitos autorais, como consentimento. Você tem que levar em consideração tudo isso. Direito de imagem, tem que levar em consideração tudo isso. E não foi feito nada disso nessa repercussão. Qual que foi a repercussão? Como assim? Como Hollywood, como academia, como a indústria vai dar o prêmio pro Adrian Brody se usaram o AI na voz dele? E aí já começa com isso e já começa pensando não sobre o uso da IA no cinema, mas sim sobre awards, prospects, e você já começa com uma questão muito problemática, porque eu vou até fazer o coach do meu colega CJ Prince aí, que é um crítico, também programador de cinema, que ele falou, eu acho válido a gente discutir cinema,
Mas aí seria tão válido fazer discussão de IA no cinema se não fosse só mais uma smear campaign para tirar o prêmio do Brody. E aí é mais ou menos isso. Serviu mais como um smear campaign, e aí eu acho que serviu mais direto. Eu acho que Brutalista esquiva um pouco disso, a partir de. Tem gente defendendo, gente séria defendendo, a partir da explicação depois dos trades com o Colbert, a gente vai ler daqui a pouco, mas também porque eles foram puxar a capivara, André, é uma gíria aqui para. Foi pegar a ficha. E aí acharam o uso de A em Emília Pérez. Aí eu acho que ali foi muito mais. O Smear Campaign foi muito mais para ali do que foi desviado o assunto. Mas, assim. Então, qual que é o uso aqui, né? O uso na matéria do Red Shark fala que eles usaram para acentuar o sotaque do Brody. E eles não explicam isso. Eles falam, usaram no sotaque do Brody. O sotaque do Brody tá durante 3 horas e meia de filme. O Brody tá no filme inteiro. Ele, o personagem presente. Então ele começou a discutir esse merecimento, discutir sobre atuação. Eu acho válido, ainda mais se a gente for levar em consideração a greve do SAG-AFTRA em 2023, etc. Só que aí a matéria o Colbert foi responder, eu acho que ele fez certo em responder, que ele fala, a performance do Adrian Brody e da Felicity Jones é totalmente deles. O que aconteceu foi, aí eles falam, eles trabalharam com qual que é o primeiro nome do cara? Thomas Marshall? Qual que é o nome do... Tanera Marshall. Tanera Marshall. O coach de dialeto, de conversação. E eles fizeram. Eles treinaram ali. O que ele fala é que tem um momento, sem dar muito spoiler do conteúdo da cena, mas tem uma cena no filme, que é a introdução do filme. Na verdade, após um shot de introdução, tem um shot. Depois disso, tem uma carta. E aí, é uma carta de mais ou menos. Eu não acho que não chega nem a ser 2 minutos. O deadline fala de 2 minutos. É 1 minuto 15, 1 minuto e meio. Que é uma conversa por carta entre o Brody e a Felicity Jones. Aí a gente entende. É a introdução do filme. Você entende mais ou menos onde os personagens estão e é o setup do filme. E aí o que acontece foi. Tem a técnica na montagem de som, na mixagem de som, que chama ADR, que é para você mixar o som e você ajustar ele. O que geralmente fazem? Quando o som não está do jeito que está, o pessoal dubla. É a coisa mais comum que tem na indústria. Você dubla na pós-produção, você manipula. Até a gente tem filmes de estudantes, já fizemos isso. É uma coisa tipo, mais comum. E aí, o que acontece ele fala, no English language was changed, então nada em inglês é mudado, que é a maior parte do filme. Foi um processo manual feito pelo time usando o Respicture, que é um algoritmo de IA, é um sistema de IA, que ele ajudou a mudar a maximizar o efeito. Então, basicamente, eles fizeram esse processo de ADR, eles fizeram pelo Respicture, para poder. E aí fala, aí o David Yanasco, ele fala que até usaram a voz dele. Por que usaram a voz dele? Porque o David Yanasco, ele é húngaro. Então, ele fala, então que ele fala na matéria do Red Shark, húngaro é uma das línguas mais difíceis de você aprender e de você falar. Realmente é uma língua muito difícil. Eu já fui para a Hungria, eu não entendia um caralho do que o pessoal falava lá. É muito difícil. Então. E aí, tipo Mas, assim. Pedro, eu percebo esta questão do discurso e tudo, mas há outra coisa que se falou, que foi usar AI nos buildings que aparecem no final, sem dar muito spoiler, e afinal o que é, o que é que não é, porque a matéria Red Shark diz uma coisa e cita pessoas, e o Brady Corbett diz outra coisa. O que ele fala basicamente, o Red Shark fala que eles fizeram, as imagens foram geradas por IA. E aí o que acontece o Brady Colbert fala, é aí que acontece. Na matéria da Filmmaker Magazine é uma revista do Gotham Film and Media Institute. Tem uma matéria com a júri
sobrenome é Judy Becker, a designer de produção do Brutalista. Eles falam que eles contrataram um designer para fazer as partes arquitetônicas do filme e que tinham gerado modelos através do Midjourney, sistema de IA, para poder ter um sketch e redesenhar a partir disso. O que o Colbert fala, o que a Deadline fala? O time dela não usou para renderizar ou para criar nenhum processo de montagem, de set building. Foi tudo feito à mão, por artista. Então, assim, aí ele fala que foi feito para renderizar aquilo. Foi feito para poder, por Digital Design Renderings, para poder emular aquilo. Então, basicamente, foi o modelo, o artista redesenhou a partir de um modelo. Então, não foi usado, de acordo com o Colbert. E eu acho isso que é problemático para mim da matéria do Red Chart, de se apresenta uma coisa, você gira a discussão e depois é uma coisa que é uma discussão que não vai para frente, é uma discussão que... E aí é problemático. E a Deadline fala que pediu para SAG-AFTRA comentar, que eles não comentaram. Mas, assim, eu acho interessante com algumas pessoas discutiram isso. Até o Dali falar, porque o que acontece? Hoje em dia, e eu tô No lugar eu achei muito alarmista. Eu estava a ver o vídeo e ele até diz que há pessoas que vão achar que estão a ser enganadas pela performance. É o húngaro dele, as pessoas estão assim tão impressionadas com o húngaro dele. É essa a cena que faz. Lembram-me, por exemplo, quando as pessoas falavam do Jonathan Price, do espanhol dele em The Two Popes, que depois veio-se a descobrir que o espanhol não era dele. Gente, é isso. E aí eu tava até vendo o argumento de uma pessoa do filme Twitter falando que o processo de pós-produção ele é totalmente artificial. Porque o cinema ele é artificial. O cinema é uma reconstrução da realidade, não é realidade. Vai ser feito artificialmente as coisas. E aí o que eu falo aqui, opinião, Pedro, o que eu penso? O que a gente tem que discutir da IA é o modo ético. E tirou o emprego de alguém, a matéria da Deadline fala não. Não, a pessoa que usou a IA fez manualmente, usou a ferramenta, a pessoa foi paga por isso, não tirou o emprego de ninguém. Para mim, ok. Eu acho que a gente tem que discutir a parte ética disso, se está roubando emprego, e a gente tem que lembrar da parte mais importante da IA, que não é o uso. A parte mais importante da IA, a parte mais problemática da IA, é o quão prejudicial para o meio ambiente é. De quanto que gasta de recursos energéticos, etc. Acho que é isso que a gente tem que lembrar. Então, assim, eu acho que é uma discussão super interessante, é uma discussão que a gente tem que ter, é uma discussão que tem-se desde das greves do SAG-AFTRA e do Writers Guild of America, mas ela tem que ser feita da forma certa, ela tem que ser feita seriamente. Forma certa é o Paul Schrader ir para o Facebook dizer não sabe para que é que os autores estão a tentar... O Paul Schrader tem que ter ideias se o ChatGPT dá ideias boas. Cala a boca, Paul Schrader. Gente, o Paul Schrader, ela é o maior exemplo de que não se fica mais sábio quando fica velho. Se você é uma pessoa burra a vida inteira, você vai ser burro a vida inteira. E as pessoas vão tipo, como é que a pessoa que estava tão preocupada com o clima em First Reform adora o ChatGPT? O Schrader só quer morrer agora nessa fase da vida dele também. Ele tá doido pra ir embora. Não aguenta mais. Ele... tu chegaste a ver vídeos dele, estava no set a dirigir o filme com o negócio de oxigênio. Inclusive amanhã, para quem se interessa, uma pessoa se interessa por isso, que é eu, amanhã sai pelos meios populares do Canadá aí, e estarei assistindo porque faltam pouquíssimos filmes para eu terminar a competição de Cannes e esse é um deles. Pois, eu não estou nessa luta. Ora,
Então é isso. O que eu acho é que realmente isto foi smear campaign, está a ser levado para proporções exageradas, gente a dizer que o filme devia ser desqualificado e agora o Dal diz que se o Adrian Brody ganhar o Oscar ou se o The Brutalist ganhar melhor filme, vai mandar uma mensagem à indústria de que é ok usar AI, não sei o quê. Realmente achei muito exagerado algumas coisas e um pouco desproporcional. E depois, claro que foi usado por stands do Chalamet, eu vi stands do Sebastian Stan a dizer Sebastian Stan não vai ser nomeado por alguém que está que nem sequer fez a performance, coisas assim exageradas que não têm nada a ver com a realidade. Mas é que uma pessoa começa a repetir, outra pessoa começa a repetir, de repente estão a dizer que o Adrian Brody nem sequer saiu de casa, ficou e foi a inteligência artificial que foi que é sobrevivente do Holocausto. E é isso que me está a chatear, é esse exagero todo. A questão de Emília Pérez, também já vi muita gente falar, do que eu já percebi. É costumeiro em musicais usar isso, tal como se usa o autotune, também se usa esta AI. E depois o Moreira falou ontem, falou muito bem. AI, hoje em dia é tudo a gente chama tudo de AI. Mas há uma diferença entre ser generativo e não ser. E o problema está no generativo. Tudo o resto são ferramentas normais e lá está. Até eu ainda estou a tentar perceber mais ou menos o que é AI, o que é certo, o que não é certo. Mas eu também acho que pode-se abrir alguns precedentes se nós não tivermos muito cuidado agora, inicialmente. Por exemplo, Late Night with the Devil fizeram aquela cena e cascaram logo no filme. Ao mesmo tempo, Secret Invasion, a abertura é totalmente AI e eu não ouvi assim muito pio, não foi uma coisa que gerou tanto quanto gerou para o coitado do Late Night with the Devil, que por 3 imagens, ainda bem, por 3 imagens, ainda bem, não se deve fazer, mas entende, é um bocado desprofissional, só interessa quando interessa. E esta questão é, como tu dizes, ninguém está interessado em discutir AI, as pessoas estão interessadas em discutir prémios e dar o Oscar a Chalamet, tirar o Oscar ao Adrian Brody, porque eu não gosto do Adrian Brody, porque o Adrian Brody fez sotaque jamaicano, coisas assim, tipo, que não tem nada a ver. Gente, o maior exemplo de que o Adrian Brody fez em seus sotaques, ele fez sotaque jamaicano no Saturday Night Live. O cara fez seus sotaques. Ele faz um monte de sotaque no filme do Wes Anderson. O cara sabe fazer sotaque. Mas, assim, é outra coisa que eu vou dar só um exemplo, assim, da vida. Eu tenho um dos meus melhores amigos, ele fez inteligência artificial na faculdade. E aí eu viro para ele e falo... Aí eu até brinco, às vezes, quando eu tô com o João Carlos. Boatos que o Pedro Lima usa AI para fazer previsões do Oscar, é verdade? Sim, eu tô usando aí o chat GPT para me falar em que eu devo apostar em curta-metragem, documentário e animação. Mas ele falou, aí ele perguntou, você usa algum AI na sua vida? Aí eu falei, pô, não uso nada. O que você usa, assim, na sua vida, trabalho, etc? Fala, cara, eu uso muito Grammarly, né, para corrigir meus textos, minhas críticas, inglês, etc. Ele falou, pô, o Grammarly é um IA, por exemplo. É o sistema de algoritmo que usa IA. Aí que eu fui ver, falei, pô, aí é muito isso que o Moreira falou, de que, pô, tudo hoje tem IA, ou é rebranding como IA, e aí a gente tem que separado, É um termo guarda-chuva. Nós temos que ter cuidado o que é que estamos realmente a falar e pronto, acho que foi esclarecedor a tua perspectiva e tivemos aqui a analisar as duas matérias e acho que o Brady Connor fez muito bem e quem lhe escreveu isto fez muito bem, porque não sei se foi ele que escreveu. Quem agiu fez muito bem em agir, em matar logo isto na raiz, porque se não me dissesse nada, estávamos a semana toda. Eu acho que isto não vai ter impacto nenhum. O Pedro ontem disse uma coisa, é a verdade. As pessoas informam-se no Discussing Film. A indústria informa-se nos trades. Os trades trouxeram a conversa, mas só trouxeram a conversa quando já apurou-se mais ou menos o que aconteceu. Então, eu acho que, primeiro, a indústria não tem a mesma perspectiva meio radical que nós temos com a AI, muitos de nós. Acho que já está a haver um costume, já está a haver uma habituação diferente. Depois acho que este tipo de coisas não tem. Ninguém se vê, mano. Eu vejo pessoas a dizer que Mila Pérez não vai ganhar o Oscar porque
contas do Twitter não gostam, mano. Isso não tem realidade nenhuma. Tipo, as pessoas gostam do que gostam e a indústria está muito alienada do que passa no Twitter. Se não for tipo a Carrie Coon e a Carlos Gascon, mais ninguém da indústria usa o Twitter. E a Carrie Coon vai deixar de usar o Twitter porque tem lá muitos nazis, disse o Tracy Letts outro dia. O Iago Harper fala, ele soltando essa justamente quando vai começar as votações. Acho que isso tira a chance de melhor filme Brutoso. Eu discordo. Eu acho que o da Brutoso não vai ganhar melhor filme por muitas outras questões. Agora, que ninguém se atreva a tirar o prémio de direção do Brady Corbett. Há uma previsão que eu fiz que tem que ser cumprida, uma promessa que eu fiz ao homem. Se ele usou AI, eu não tenho culpa. Eu não sabia dessa informação. Se ele perder por causa da AI, ele que não me culpa. Eu não tinha os dados todos. E é isso, gente. Sobre esta questão, fica aqui. Nós vamos voltar para a live. Voltem connosco. Vai haver muita live e muita discussão sobre o Oscar nos próximos